Prepare-se para visitar o mundo antigo de nossos ancestrais. Vou te explicar em detalhes quais as razões pela guerra entre Israel e Palestina, o que é a faixa de Gaza, e quem faz parte do grupo terrorista chamado Hamas. Você vai entender por que os muçulmanos disputam Jerusalém com os judeus, e as razões pelas quais os descendentes de Abraão estão impedidos de reconstruir o Templo de Salomão, destruído por volta do ano 70, logo após a crucificação de Jesus, conforme narra a Bíblia. Eu sou Sadraque, você está assistindo ao canal A Religião Certa. A história da humanidade tem início no Oriente Médio, mais precisamente, no Iraque. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Localizada no oeste do continente asiático, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto. Ali estão localizadas duas mesquitas da religião islâmica, Al-Aqsa e As-Sakra, também conhecida como Domo da Rocha, e que foram construídas por volta do ano 700 da Era Atual, pelo então califa Abd al-Malik. O Domo da Rocha é um santuário construído onde teria sido o altar de sacrifícios, usado por Abraão, Jacó e outros profetas que introduziram o ritual nos cultos judaicos. Davi e Salomão também consideraram o local sagrado, mais tarde enquanto altar. A cúpula da rocha teria sido o lugar de viagem aos céus realizada pelo profeta Maomé. E permanece hoje como um templo da fé islâmica. A cúpula da rocha recebeu esse outro nome devido à grande rocha circunscrita a ela que foi usada em sacrifícios. Atualmente protegida no interior da Mesquita de Omar. E constitui uma das razões pelas quais a cidade de Jerusalém é considerada cidade santa por várias religiões. Segundo a tradição judaica, foi nessa rocha, que é o mesmo Monte Moriá, que Abraão preparou o sacrifício do seu filho Isaque a Deus. E onde, 1000 anos antes de Cristo, o rei Salomão construiu o primeiro templo. Essa região chamada pelos judeus de Monte do Templo. A cidade de Jerusalém é o centro da disputa entre Israel e Palestina. O confronto vem de longas datas, mas que se agravou após a criação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948. O conflito está longe de ser resolvido, mas eu vou te explicar tudo o que você precisa saber a respeito da guerra entre Israel e a Palestina. A questão principal dos conflitos entre judeus e palestinos é a religião. Para se ter ideia, não há consenso entre judeus e muçulmanos, quanto aos limites territoriais da cidade. A história da cidade gira em torno de 7.000 anos. Acredita-se que os primeiros colonizadores foram os cananeus, mas também foi dominada por romanos, bizantinos, muçulmanos, os cruzados e os otomanos. Por volta do ano 1000 a.C., o rei Davi estabeleceu a cidade de Jerusalém como o reino de Israel. Seu reinado se estendeu por grande parte da Síria e da Cisjordânia. Quando seu filho Salomão construiu o primeiro templo sagrado, a fim de abrigar a Arca da Aliança. A partir de então, a cidade se tornou o centro do pensamento e da religião judaica. O templo teria sido construído para abrigar a Arca da Aliança, e os judeus viviam no reino de Israel, que foi dominado pelo Império Romano em 37 a.C. Em 70 d.C., os judeus se rebelaram e entraram em guerra contra Roma, mas foram derrotados, e obrigados a se espalhar. O então imperador Adriano determinou a eliminação da identidade de Israel, também conhecida como Judá ou Judeia. A terra foi rebatizada. Jerusalém recebeu o nome de Aélia Capitolina. Ainda por volta do ano 70, os romanos percebem que os judeus estão se rebelando constantemente contra o poder estabelecido na região. Os romanos então destroem o templo e dizima toda a dinastia de Davi. Como resultado da ação, ficou difícil identificar os descendentes da família de Jesus. Já no século IV d.C., o imperador Constantino, que era cristão, mandou construir a igreja do Santo Sepulcro em frente ao Monte do Templo, onde Jesus teria sido crucificado e sepultado. No 7º século d.C., os muçulmanos tomam a cidade. Sob as ruínas do templo, eles constroem o Domo da Rocha. Em todo esse período, várias batalhas ocorreram, e Jerusalém foi dominada por diversos povos. E o que tem a ver o povo palestino nesta história? Palestina é uma região também localizada no Oriente Médio, que antes era chamada de Judeia, e o imperador Adriano a rebatizou como Palestina, na tentativa de apagar a história dos judeus na região. A origem do nome Palestina vem de Filistia, que quer dizer Palestina. O significado é terra dos filisteus. Os filisteus eram um povo que viveu na região do Mediterrâneo, que é o litoral de Israel. Segundo a narrativa bíblica, o gigante Golias era um filisteu. Os filisteus fundaram alguns assentamentos por nome Gaza e Ecrom. Os povos que ocupavam a região eram de origem diversas, em sua maioria, pagãos.
No século VII, grande parte desse povo foram obrigados a se converter ao islamismo. Por muito tempo a região esteve quase desabitada, muitos que peregrinaram por lá relatavam o abandono da terra. Somente no século XX é que há uma movimentação dos países islâmicos para a criação de um Estado palestino. Se você ainda não sabe, quando nos referimos aos muçulmanos, estamos afirmando que estes são da religião islâmica. A maioria dos adeptos são árabes e que ocupam a terra da Palestina. O Islã possui várias ramificações, que são divisões dentro da própria religião. Daí nasceu o Hamas, que é um grupo considerado radical, e que atacou Israel. Por sua vez, judeus são aqueles de origem israelita, que seguem a religião judaica, maioria no país. Esse é o povo que teria sido levado cativo ao Egito, no famoso conto bíblico. Em 1947, a ONU firmou um acordo dividindo a região entre os árabes e judeus e em 1948 nasce o Estado de Israel e a Palestina, que está situado à faixa de Gaza, dominada pelo grupo terrorista. Mas essa divisão não ficou bem resolvida entre as partes. Na segunda metade do século XIX, foi que os primeiros judeus iniciaram o processo de restauração da Terra Prometida, fugindo da perseguição na Europa e na Ásia. Na época, a região pertencia ao Império Otomano, e fazia parte da Grande Síria. Por volta de 1860, muitos judeus viviam em Jerusalém. Eram a maioria, em torno de 10 mil. Só havia a Cidade Velha e o primeiro bairro fora de Jerusalém era Montefiore. É de lá que se inicia o movimento sionista, que é um movimento de autodeterminação do povo judeu. Foi criado para os judeus que queriam viver em sua terra ancestral, e retornar à região onde fica o Monte Sião. Foi nessa época, que o movimento para a criação da nação para os judeus ganha força. No final do século XIX, após a publicação do livro de Theodor, O Estado Judeu, várias lideranças judaicas fundam na Suíça a Organização Sionista Mundial, que iria trabalhar para construir um lar nacional judaico na terra ancestral. Ele reunia judeus que defendiam que a melhor forma de garantir a própria segurança era criar um Estado judeu, e a escolha ficou entre a Argentina, uma das maiores economias do mundo na época, e o local onde hoje está estabelecido a cidade de Jerusalém. O cerne da questão é que os muçulmanos não aceitam a ideia de Israel ser um país independente. Isso é agravado pelo fato de que duas de suas mesquitas estão edificadas no território pertencente a Israel. O motivo de sua edificação no lugar é que o profeta islâmico Maomé teria passado justamente naquele local, quando fazia uma de suas peregrinações. Por isso, é considerado um lugar sagrado. As mesquitas estão construídas sob os escombros do templo judaico. O problema dos judeus é justamente este. Para voltar a cultuar, os judeus precisam reconstruir o templo no mesmo lugar que estava o templo destruído. Atualmente, os judeus ficaram apenas com o Muro das Lamentações, que é o que sobrou do antigo templo, que fica ao lado das mesquitas. O muro faz jus ao nome. Lamentações. É o lugar onde judeus choram diante de Deus. Você percebeu que o conflito está muito longe de chegar num acordo. Você há de concordar comigo, é nada sensato destruir uma construção milenar. As edificações foram tombadas como patrimônio mundial pela Unesco. Esta é a razão dos sacrifícios judaicos terem cessado. Não há templo para os rituais. No próximo episódio, vamos tratar da dificuldade em que os judeus enfrentam para retomar os cultos com sacrifício de animais. A questão vai além do templo físico. Se inscreva no canal e ative as notificações. Clique agora mesmo no botão Seja Membro. Se você foi vítima das seitas, muitas pessoas podem se sentir encorajadas com sua história. Envie seu depoimento em vídeo. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Parabéns aos libertos das seitas.